vir. E também damos graças a Deus por aqueles que estão em casa e podem acompanhar agora ou depois, este culto de louvor e adoração ao Senhor. A palavra de Deus, ela sempre tem os seus objetivos. A intenção de Deus é que nós possamos sempre compreender a sua vontade para as nossas vidas, o poder que Ele tem sobre as nossas vidas, o cuidado que Ele tem sobre as nossas vidas e todos os planos que Deus tem para mim e para você. Uma das coisas que nós aprendemos com a palavra de Deus, ou seja, o intuito de Deus, em qualquer texto bíblico, Deus nos informa onde aconteceu o fato, por que aconteceu tal fato e com quem aconteceu. E tudo que está registrado na Escritura está registrado para que nós possamos fazer uma aplicação, uma contextualização para obtermos comunhão com Deus e para podermos prosseguir na nossa vida ministerial diante dele, na nossa vida de comunhão com Ele, na nossa vida pessoal para com Ele. O texto que nós vamos ler é Atos, capítulo de número 27, dos versos 1 ao verso de número 11. E nós vamos ver nesse texto um acontecimento que ocorre com o apóstolo Paulo. E vamos comentar algumas circunstâncias deste acontecimento, os motivos por que eles acontecem, e sempre lembrando que nós fazemos então essa contextualização para a nossa vivência nos dias de hoje. Então nós vamos ver aqui que Paulo está enfrentando ventos contrários. E esses ventos contrários, trazendo para os nossos dias, são problemas que nós, muitas vezes, precisamos enfrentar. E nós vamos ver que existem vários tipos de ventos, existem vários tipos de situações, e em todas elas, nós precisamos detectar a presença de Deus em nossas vidas. Tem um objetivo. Deus não faz nada, em Deus não existe o acaso. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fala, tem um propósito e um objetivo específico. Algumas Bíblias têm um subtítulo: Paulo é enviado para a Itália. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio Agramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônico de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humildade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos,
sobre algumas Bíblias traz proteção, outras à esquerda de Chipre, por serem contrários os ventos. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nos fez embarcar. E navegamos vagarosamente muitos dias, tendo chegado com dificuldades de fronte de Cnido, e não sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. E costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéria. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, ademoestava-os Paulo, dizendo-lhe: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Nos momentos mais difíceis, nas circunstâncias mais inusitadas, nos momentos de alta periculosidade, em dias turbulentos, mesmo assim, nestas circunstâncias, nesses dias, Deus está com você. Deus está lá. Podemos enfrentar ventos, podemos enfrentar tempestades, podemos até ter que passar por temporais, podemos ter que enfrentar um tornado, um tufão, ou quem sabe até um furacão. Mas a sua vida, a minha vida, está guardada nas mãos de Deus. É o caso desta viagem. Isso aqui é resultado do final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Essa história começa, na verdade, lá em Atos 21, a partir do verso 17, quando ele volta, o apóstolo Paulo volta da sua terceira grande viagem missionária, e por causa de Deus usá-lo poderosamente nesta viagem missionária que ele fez, muitas autoridades judaicas, religiosas, ficam com inveja do apóstolo Paulo. Rangem os dentes, porque a notícia que se chega é que dezenas, centenas de milhares de pessoas haviam convertido-se a Cristo Jesus como Salvador. Nessa campanha missionária de Paulo, ele consegue convencer, inclusive, muitos judeus de que Cristo é o Messias, é o Senhor, é o Salvador. E isso causa uma ira das autoridades religiosas em Jerusalém. E Paulo é preso. Antes de chegarmos aqui no capítulo 27, lá no 21, ele é preso, fica 2 anos preso ali, em Jerusalém. Ele é mantido, aprisionado por 2 anos, em Cesareia. Mas era necessário que se apresentasse testemunhas contra o apóstolo Paulo. A ideia
do texto é nos mostrar que haviam acusado Paulo de estar contra as leis judaicas e as leis romanas. E ele fica encarcerado esses 2 anos. Depois o processo segue. E aqui no capítulo 27, chega-se o decreto do governador que Paulo precisa ir para Roma. Ele tem que ser julgado lá em Roma. E eles vão. O texto então que nós lemos mostra que essa viagem que Paulo está fazendo é uma viagem aonde a tripulação desse navio vai enfrentar muitas dificuldades. Vai enfrentar ventos contrários, vai enfrentar uma tempestade. E em meio a esta tempestade, muitas coisas acontecem e que falam conosco no texto. Então eu repito, esta história, esta passagem, esta situação faz com que cada um de nós possamos lembrar que vai haver momentos na minha e na sua vida que teremos que passar por tempestade. Quem aqui nunca se molhou num temporal? Você está andando na rua, vai no mercado, enfim, vai na casa de um parente. Esses dias eu vim aqui numa saia com a Miriam e resolvemos não vir de carro. Pegamos o ônibus perto de casa e vamos de ônibus, poucas coisas para comprar, vamos de ônibus. Quando a gente desceu no ponto ali no Bradesco, misericórdia. Choveu, uma chuva de vento, e de lá do ponto até a saia nós ficamos sopados. Quem que nunca passou por um temporal, não é? Esse é o sentido da Bíblia, nos mostrar situações do dia a dia para fazermos a aplicação na nossa vida espiritual. Então, com certeza, você já deve ter se programado para fazer alguma coisa. O capitão do navio aqui, o mestre do navio, o centurião, eles se programaram para a viagem. Talvez você tenha se programado para um empreendimento, talvez você tenha feito uma programação para realizar um projeto, algo que você sempre quis, talvez uma própria viagem, compra do imóvel, enfim, nós procuramos de alguma maneira nos programar, fazer as coisas conforme a nossa vontade, conforme o nosso desejo. Mas nem sempre sai do jeito que a gente programa. E muitas vezes o que você programou, o que você projetou, o que você idealiza, o que você quer, é da vontade de Deus, está na vontade de Deus, mas nem sempre vai sair do jeito que nós gostaríamos que saísse. E aí tem alguns problemas. Quando não sai do nosso jeito, a gente acha que não é a vontade de Deus, mas às vezes é justamente aquilo que não é conforme o que nós queremos, que é a vontade de Deus. Quem é que ia imaginar que ia acontecer o que aconteceu nessa viagem? Para o centurião, para o capitão, para o mestre do navio, tudo estava certo. Traçou a rota, observou os ventos, viu como é que estava o navio, tudo em ordem, tripulação a postos, passageiros a postos, carga a postos, tudo certo? Estamos acostumados, eles estavam acostumados com isso todo dia. Disseram, vamos embora, está tudo certo. Então, num projeto, numa idealização, numa vontade sua, num ideal seu, você dá o máximo de si. Você procura nessa empreita fazer o máximo que você pode para que aquilo aconteça dentro da normalidade, absolutamente correto,
absolutamente normal. Só que às vezes tem coisas que começam a andar para trás e não da maneira que nós achamos que ia acontecer. É o que acontece aqui nessa viagem. Paulo é um prisioneiro, tá? Está indo como um prisioneiro no caminho. Mas antes dele sair nessa partida, Deus fala com ele. O texto não diz de que maneira, nesse caso. Mais para frente ele vai ter uma visão do naufrágio. Mas da partida, o texto só diz que ele falou com o capitão do navio, com o mestre: olha, é melhor a gente não ir, que nós vamos ter problemas. Deus me fala que nós vamos ter problemas nessa viagem. Mas eles, segundo o texto, verso 11, o capitão preferiu dar mais ouvido ao que dizia o mestre, que traçou a rota, do que o que Paulo dizia. E foram. E às vezes, irmãos, tem pessoas que você, por ser um homem de Deus, por ser uma mulher de Deus, tem situações na vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que você está vendo que não vai dar certo aquilo, não vai acontecer do jeito que eles estão programando, e você, pela experiência que tem de vida e com a comunhão que você tem com Deus, você às vezes dá um conselho para a pessoa, para a família, para aquele grupo: olha, é melhor, mas as pessoas às vezes não querem te ouvir. E não ouviram Paulo. E o barco começa mar dentro, está andando. Talvez aquelas pessoas, no caso o capitão, no caso o mestre, no caso o centurião, vendo que o navio estava indo de vento em popa, talvez pudesse estar pensando: esse camarada é um fanático, tentou impedir a gente de pegar mar para dentro, mas isso é um fanático. Mas lá na frente aconteceu exatamente o que Paulo disse que ia acontecer. Primeira coisa que eles enfrentam é uma tempestade chamada vento contrário. Na verdade, um tufão, que a Bíblia chama de Euarquilão. Observe, o capitão do navio, em uma viagem normal, domina o leme. Ele domina a sua aparelhagem náutica, ele conhece tudo. Numa viagem normal, ele domina. Mas quando há um vento contrário, ele tem dificuldade. Qualquer profissional, no caso aqui, o capitão do navio, aquele que está conduzindo o navio, fica difícil manusear, fica difícil conduzir, fica difícil para manter o navio na direção correta, na direção necessária, na velocidade necessária. Não dá. Ele, com um vento contrário batendo no navio, ele tenta jogar o leme para a direita e o barco vai para a esquerda. O leme puxa por causa do vento, ou vice-versa. Não há muito controle. Mas em um vento contrário, você ainda consegue. Segundo o texto, o capitão do navio lá consegue com dificuldade, mas ele ainda consegue conduzir o navio. Aplicação para as nossas vidas. Quando eu e você enfrentamos um problema de porte pequeno e médio, nós ainda conseguimos contornar. Nós ainda conseguimos, com dificuldade, mas a gente consegue contornar, a gente consegue caminhar, a gente consegue resolver. Então é muito difícil navegar assim com ventos contrários. É muito difícil levar a vida com algo que esteja tentando atrapalhar, ir contra o que você está almejando e desejando, ainda que seja um projeto da parte de Deus na sua vida. Eu não me esqueço. Quando estávamos na faculdade de teologia, nós tínhamos um professor e ele era um grande idealizador, e ele resolveu ajudar uns irmãos lá de Minas Gerais
a colocar uma torre de transmissão de rádio numa cidade pequena que não tinha transmissão. O catolicismo dominava aquela região, isso por idos de 1992, 93, e ele começou a evangelizar a região da cidade de Minas, cidade pequena, e propôs no seu coração em colocar uma torre de rádio, instalar uma rádio para evangelizar. Fez propaganda, anunciou, conseguiu angariar fundos. Olha que naquela época, hoje já é difícil você conseguir instalar uma rádio, uma torre em um lugar, imagine naquela época. Mas ele, com muito esforço, com muito empenho, conseguiu. Depois de uns 8 meses de luta e arrecadação, ele conseguiu. Chegou o dia da inauguração, uma semana antes, passou com carro de som, aquela fazenda. Ele era muito conhecido na região e todo mundo estava ansioso, aguardando a hora da transmissão da palavra do missionário, do pastor tal, para toda a região. Plano de Deus, vontade de Deus, evangelizar, ganhar almas. Só que na hora da transmissão, o técnico, das poucas pessoas que entendiam disso em toda a região, não apareceu para fazer o negócio funcionar. Passado alguns dias, o técnico foi, então tudo de novo, anuncia e faz e tal. Aí ele acabou virando lá a antena para o lado errado, e em vez de passar a transmissão da pregação do pastor, estava passando um desenho de uma emissora do Rio de Janeiro. Para encurtar a história, depois de 4 tentativas, só na 5ª vez, depois de 3 meses de luta, que eles conseguiram transmitir a mensagem do pastor pelo rádio. E a pergunta que eu faço é: mas eles não estavam fazendo a vontade de Deus? Eles não estavam em um projeto de evangelização? Tá, mas houve eventos contrários, problemas que surgem inesperadamente, mas nem por isso nós temos que deixar de caminhar no barco da nossa vida, com a presença de Jesus. As outras coisas nós vamos administrando, e quando não der mais para mim e para você administrar, temos que soltar a nau e deixar Jesus tomar conta da situação. Vamos caminhar? Então, o primeiro problema que Paulo e a tripulação, são 276 almas nesse navio. O primeiro problema que enfrenta é vento contrário, mas se você ler o texto com atenção, você vai ver que chega um momento que não tem vento nenhum. E eu vou lhe dizer uma coisa ruim na nossa vida é quando não acontece nada. Se é ruim enfrentar problema, coisa ruim é o telefone não tocar. Tem lugar, tem empresa que fala: mas esse telefone não para de tocar. Graças a Deus, não para de tocar. Você quer ver coisa ruim na empresa, o telefone não tocar. Hein, irmã Adriana? Né, Cláudio? Não tiver lá a papeleta para fazer a peça lá, né? Aí é coisa ruim. E o texto vai dizer que chega um momento que eles ficam à deriva, não tem vento nenhum. Coisa ruim na minha e na sua vida é não ter nada para fazer, é não acontecer nada. Porque se está acontecendo alguma coisa, se tem um problema, se tem um projeto, se tem algo para fazer, graças a Deus, eu e você, é ruim qualquer pessoa levantar de manhã e não ter para onde ir, um pai de família levantar e não ter o destino para ir trabalhar. Ou a esposa, ou a mãe de família levantar e não ter o que ela fazer. Coisa ruim é não ter vento nenhum. É pior do que vento contrário. Porque no vento contrário você está na luta. Agora, quando não tem vento nenhum, é ruim demais. E eles enfrentaram também essa situação. Tiveram que entender essa falta de vento. Na nossa vida, contextualizando, a falta de ventos é quando eu e você precisamos parar e analisar o que é que está acontecendo, por que não está tendo vento, por que o vento não é nem favorável nem contrário, por que estamos no marasmo. É necessário parar, fazermos uma reflexão na nossa vida e pedir a Jesus atividade para o dia a dia. Eu congreguei com um irmão
está em Paulista, hoje ele está na Paraíba, Irmão Rinaldo. E o irmão Rinaldo tinha umas orações muito estranhas, e eu até de vez em quando, com carinho, o repreendia. Eu cansei de ouvir o irmão Rinaldo gritando: Jesus, manda problema, me dá problema, e eu não demando pânico com esse negócio não, cara. Corajoso. Teve uma vez lá, o nordestino é bem espiritado, né? Teve uma vez que ele passou mal, avisaram que ele estava internado, e eu cheguei de serviço, e na época podia, fui lá no pronto-socorro no Tito Setúbal, São Miguel, para visitá-lo, né, e tal. Cheguei lá, o que foi, não? Deu um nó na minha tripas. Pois é, você fica pedindo problema. Mas coisa ruim é não ter problema nenhum. Mas observe, o texto também nos diz que eles enfrentaram ou tiveram ventos suaves. Graças a Deus, gente. Apesar de tempestades, apesar de situações em que parece que não vai acontecer nada, existem ventos brandos da parte de Deus que sopram na minha e na sua vida, que nos alcançam. São os ventos que o verso 8 vai dizer que houve um vento favorável, um vento brando que os levou a um lugar chamado Bons Portos. Você pode passar por tempestade, pode passar por marasmos, mas de vez em quando Deus vai te dar a alegria de chegar em Bons Portos. Bons Portos significa um lugar seguro. Bons Portos significa um lugar onde há vida. Bons Portos significa um lugar onde você vai ser acolhido bem. Bons Portos é aquela situação na minha e na sua vida que valeu a pena enfrentarmos algumas dificuldades lá atrás para alcançarmos esse local, esse ancadouro de alegria, de paz. Você vai ancorar em um lugar que você vai se sentir bem. Mas tudo isso é só história. O que é que nós precisamos entender desse texto para concluirmos? Paulo, lá na frente, quando a situação começa a sair fora do controle, ele percebe que as pessoas estão apavoradas. O texto, inclusive, nos informa, pelo texto, que havia muitos judeus a bordo. Porque o texto fala que eles guardaram um período de jejum. Mas as situações, os ventos contrários, as tempestades, o medo da morte, estamos falando aqui agora de pessoas experientes, de marinheiros acostumados em alto mar. O texto nos mostra que eles começaram a fazer, além dos dias normais de jejum, continuaram jejuando com medo da morte, clamando a cada qual aquilo que ele cria para não morrer em alto mar. Bom, segundo alguns historiadores, esse navio, um navio de porte desse, de 275 pessoas mais o apóstolo Paulo, 276, era um navio de aproximadamente 270 metros de comprimento, que podia carregar até 300 toneladas de carga. Isso era uma frota de transporte na época de grãos. E estes grãos significavam o trabalho deles, o lucro deles. Estavam transportando grãos de um lugar para o outro. Fora isso, os presos, dentre esses presos, o apóstolo Paulo, que é um homem que tem comunhão com Deus, é um servo de Jesus e que percebe que a situação vai ficar cada vez mais difícil, a navegação cada vez mais perigosa, com perigo até da morte. E quando chega esse momento, lá atrás ele avisa, agora chegou o momento crítico. Na continuidade, os irmãos podem ver que começa-se o pavor entre a tripulação, entre as pessoas que estão nesta embarcação, e Paulo diz: meus irmãos, meus amigos, não ajam desta maneira como vocês têm agido. Já passou os dias de jejum, vocês já estão há 14 dias sem comer, sem beber água, não pode, vocês vão ficar desnutridos, e se tivermos uma emergência maior ainda, vocês não vão conseguir se salvar.
E Paulo então declara, ele diz ao capitão, ele diz à tripulação, ele diz a todo mundo: Deus me deu uma visão. Vocês fiquem tranquilos, fiquem em paz. Ninguém desta embarcação vai morrer no naufrágio. Na verdade, nós vamos até naufragar, mas ninguém vai morrer, porque Deus tem um plano na vida de cada um de vocês. E ninguém vai se perder, desde que vocês obedeçam a palavra do Senhor. Veja, mesmo assim, muitos deles não creram nesta visão, nesta palavra profética, no caso do apóstolo Paulo. Ele está sendo usado por Deus para preservar essas vidas, mas eles não acreditam, confiam ainda que vão dar um jeito. Sabe o que aconteceu? Chegou um momento que o capitão do navio disse o seguinte: todas as bagagens precisam ser jogadas no mar para aliviar o peso do navio. Sabe o que é bagagem? Bagagem é aquela mala pessoal sua, com seus pertences. Você vai viajar para algum lugar, então você leva lá as mudas de roupa, o seu perfume, o seu calçado, os seus utensílios pessoais. Então o comandante disse: tudo isso tem que ser jogado ao mar. Qual é a ideia aqui? Mais vale a vida do que a bagagem, mais vale a nossa vida do que qualquer coisa que nós possamos adquirir. Mas não resolveu, não bastou. O navio ainda estava com muito peso, a tempestade não parava e o navio ia a pique e era perigoso. Então o navio precisava de ser aliviado ainda mais. E aí diz o texto que o comandante manda que se jogue agora a carga no mar. Carga era o ganha-pão deles, era o salário deles. Mas mais vale a vida do que um punhado de dinheiro, mais vale a vida do que o trabalho que a pessoa está exercendo. E eles lançam toda a carga no mar. E eu fico pensando, irmãos, será que o apóstolo Paulo cruzou o braço quando a coisa começou a apertar? Quando ele viu que estava se cumprindo aquilo que Deus havia dado a ele como revelação, e ele repassou ao capitão, ao centurião e ao mestre do navio? Será que ele cruzou os braços e diz assim: bom, agora o problema é de vocês não quiseram me ouvir? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que Paulo também carregou sacas de trigo para jogar no mar. Eu tenho certeza que Paulo estava ativo e ainda assim animando os outros e falando de Jesus Cristo, o Salvador. Para concluirmos, a situação foi se apertando cada vez mais, a ponto do texto dizer que houve um naufrágio. Mas Deus usou mais uma vez o apóstolo Paulo para dizer: nenhum de vocês morreu. Uns vão se salvar segurando em tábuas, outros vão se salvar segurando na mobília que vai flutuar, outros vão nadando até uma ilha, estando próximo a uma ilha, e eles chegam em uma ilha chamada Malta. Parece que encerrou o assunto, né? Mas lembre-se, eu disse aos irmãos no início que tem um porquê disso. Tem alguém que está envolvido nisso. Esse alguém é um apóstolo, é um discípulo de Cristo, é um servo de Deus. O porquê é que tinha toda uma ilha para ouvir o Evangelho. E aí o texto continua: após o naufrágio, eles chegam numa ilha, época do inverno, está muito frio, e os habitantes dessa ilha, recepcionando esses náufragos, acendem uma fogueira, e ali agora estão todos alegres e contentes, contando da salvação das suas vidas, mesmo perdendo a embarcação. Eles estão, cada um contando a sua história. E de repente o texto diz que o apóstolo Paulo pega um punhado de gravetos para que o fogo não se apague e vai jogar no fogo, e uma víbora sai pendurada de sua mão. E a superstição, a crendice, olha lá o Evangelho entrando, olha o propósito de Deus desde o início da viagem, chegando ao seu ápice, a sua conclusão. A crendice do povo da ilha de Malta, e existe um país hoje, e é esse mesmo, chamado Malta, é esta ilha onde Paulo esteve. Eles tinham a seguinte crendice, que de uma forma ou de outra, se a pessoa fosse um assassino, se a pessoa fosse um devedor, se a pessoa fosse alguém que estivesse devendo a um Deus ou à sociedade,
quando vem a víbora pendurada no dedo de Paulo, logo pensa: este homem é um assassino. Escapou da tempestade, escapou do naufrágio, escapou do tufão, do furacão, mas não escapou da justiça. E aguardavam, o texto é bem claro, aguardavam que ele começasse a inchar ou babar pela boca, espumar e cair duro. Mas em vez disso, Paulo começou a falar de Jesus, e os minutos foram passando, e ele falava do amor de Cristo, e os minutos foram passando, e ele falava do grande sacrifício que Jesus fez por eles na cruz do Calvário, a ponto de, em poucos minutos, ele era considerado um assassino, e agora vão considerá-lo um Deus. E ele vai dizer: eu não sou nenhuma coisa e nem outra. Eu sou um servo de Jesus Cristo. Eu sou um servo de Deus, que fui enviado aqui por Deus para lhes trazer a mensagem de salvação. Concluindo, de repente tem-se a notícia que o pai de alguém muito importante da ilha estava com uma febre muito alta. E Paulo, cheio do Espírito Santo, usado por Deus, vai na casa de Público e ora por ele, e a febre se vai, e aquelas pessoas, segundo o texto, aceitam o Evangelho de salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque Paulo, assim como eu e você, precisamos obedecer o ídolo de Jesus, de levar o Evangelho. Os meios que Deus vai fazer com que eu e você anunciemos o Evangelho é projeto dele. Nós podemos até tentar e devemos fazer do nosso jeito, mas Deus tem os seus planos, Deus tem os seus meios para que a sua palavra alcance todas as nações da terra. Amém? Pode ser que você passe por ventos, pode ser que você tenha que enfrentar tempestades, pode ser que você entre em um tempo de calmaria, pode ser que você fique até parado, mas em todas essas situações, Jesus sempre estará do seu lado, do nosso lado, fazendo com que a gente compreenda a vontade de Deus. E a vontade de Deus era salvar aquelas pessoas, como assim Ele fez dentro dos seus planos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Não fique preso ao momento, não fique preso à situação. Creia que Deus está no controle de tudo. Pastor, Deus abençoe. Os irmãos do louvor vão agradecer a Deus e aos visitantes, não é? Que Deus possa abençoá-los.